ali apenas algumas flores específicas ali no material, na peça como um todo. E ele tem ali linhas mais retas. As linhas retas são linhas que trazem mais força, mais imponência do que linhas mais curvas que normalmente a gente vê presente nas flores. Então, tudo isso acaba impactando na mensagem final. Aí nessa imagem do meio, ela já tem um fundo mais escuro. As cores da estampa já têm cores próximas entre si, com contrastes próximos. Então, isso também impacta no sentido de trazer essa mensagem mais refinada, essa mensagem mais sóbria. E na terceira imagem, a mesma coisa, também trouxe ali tons mais escuros, só ali algumas flores que são mais claras. Então, esse alto contraste ali também traz uma mensagem mais imponente. Então, na estampa floral, a gente precisa. É muito complexo a gente dizer que uma estampa floral sempre vai trazer a mensagem de delicadeza, de feminilidade, porque, beleza, as flores elas trazem sim essa mensagem, mas também vai depender dos outros elementos, tanto da estampa, então as cores, o formato das flores, como que elas estão dispostas na estampa e, lógico, também na modelagem da peça que está sendo estampada, porque a modelagem também vai ter um efeito muito grande nessa mensagem final. Paula, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, ainda não. Estou aqui admitindo as pessoas que estão chegando, prestando atenção. Estou abrindo Beleza, aqui no Instagram para as meninas poderem saber o que está acontecendo aqui. Mas eu estou adorando. Adoro imagem. show. E aí, um outro exemplo da estampa floral é a estampa Liberty. A Liberty, ela vai ser aquela estampa floral que ela é bem pequenininha. Então, a gente, quando tem, ela poderia ser chamada também de uma estampa floral, mas ela é específica. Então, essa Liberty, ela é caracterizada por essa flor menor. Então, ela tem essas cores bem, e ela também tem essas cores bem próximas entre si. Então, a gente vê aí esse baixo contraste entre as cores presentes na estampa. Então, normalmente são cores mais claras. Então, a gente vê aí nessa primeira que tem esse fundo mais clarinho de branco, com o azul mais clarinho, o azul um pouquinho mais escuro. Nessa segunda também, o fundo bem clarinho e ali alguns tons diferentes de rosa. E aí elas têm essa característica mesmo dessas pequenas flores com diferentes tamanhos e espalhadas por toda essa superfície do tecido. Essa estampa, ela foi criada em 1875 por uma empresa de tecidos inglesa que se chama Liberty of London e desde então é que ela se tornou popular no mundo todo, mas ela é um outro tipo de estampa floral específico. Então, eu quis trazer aqui também para vocês conhecerem um pouco mais. Outra estampa que também super conhecida, que imagino que vocês já conheçam, é a estampa de poá. A estampa de poá, que é a famosa estampa de bolinhas, a polka dots também, que é conhecida dessa maneira. Ela remete muito a gente à ideia dos anos 50, dos anos 60, porque as bolinhas marcaram muito os looks daquelas épocas, né? Principalmente nos looks femininos, nas saias rodadas, nos vestidos, nos laços. Então, quando a gente traz as bolinhas hoje em dia para o nosso visual, a gente ao mesmo tempo está trazendo também esse lado meio retrô da imagem. E aí também a gente consegue fazer combinações. Então, nesse primeiro, eu achei esse primeiro look lindíssimo. Então, a gente tem ali uma combinação de fundo vermelho com as bolinhas brancas e a saia branca com as bolinhas vermelhas. Então, consegue também fazer essa brincadeira das possibilidades que a gente tem dentro dessa estampa. Então, a gente pode ter um fundo mais escuro, um fundo mais claro, e aí a gente consegue trazer essa brincadeira. E lógico, a gente tem também a diferença das bolinhas maiores, das bolinhas menores, e também no impacto que isso causa na imagem. Essa estampa, ela é uma estampa muito eterna, que se você tiver uma peça, comprar uma peça hoje, você consegue usar daqui a 50 anos e vai continuar em alta, vai continuar sofisticada, vai continuar ali
dentro da moda de certa forma, porque as estampas, a gente tem que ter muita clareza que assim, ah, beleza, agora as tendências são a estampa tal. Mas a gente não precisa necessariamente seguir tendências. Tudo depende do seu estilo pessoal, de como você se sente bem, de como você gosta, das estampas que você gosta de usar. Então, a estampa de poá, ela é super atemporal. Não importa se você vai usar agora, se você usou há 10 anos atrás, ela vai continuar em alta porque ela não é uma estampa que faz parte de tendências. Pode até ser que em algum momento nossa, tá super em alta agora as bolinhas. Beleza. Mas, independentemente disso, ela tá sempre em alta. E aí, até uma coisa que depois a gente vai falar sobre essa estampa, que é Animal Print. Se vocês, eu vi alguns stories de algumas influenciadoras que foram assim na Zara e disseram que só tem roupa de oncinha agora lá na Zara. Então, beleza, nessa estação que a gente está agora, a estampa de oncinha pode estar em alta. Mas não é por isso que você não consegue usar uma estampa de bolinha também, porque ela é uma estampa atemporal. Mari, Fale. por que que a gente quase não vê estampa, hein, nesses looks quite luxury, old money? Por que que é uma coisa mais neutra? Acho que assim, eu não sou uma pessoa de estampa, sabe? Mas só porque eu não sei combinar. Uhum. Porque se eu ponho muito uma estampa, eu já diminuo o brinco, e eu gosto de bracelete, de colar. Tem uma pergunta aqui, Ah, o mesmo para. É Paisley. Como é que fala essa? sim, Paisley. A É, gente vai falar sobre ela também. tá, porque já perguntaram se é elegante e a de oncinha. Bom, vamos deixar você passar um pouco as estampas e aí a gente pergunta. Show. Então, essa questão do porquê que a gente vê muito, e está muito em alta hoje em dia, né, essa questão das peças sóbrias, das peças minimalistas, sem estampa. E isso é uma coisa que eu recebo muito nas minhas clientes. Ah, Mari, eu detesto estampa, eu não uso mais estampa. Porque a gente, querendo ou não, é mais fácil a gente fazer combinações diferentes quando não se tem uma estampa, porque a gente consegue brincar ali com as cores e até mesmo quando são cores sóbrias, cores neutras, é mais fácil a gente combinar peças que não tenham estampas. Mas a estampa, ela também pode ser sofisticada, ela também pode ajudar nessa mensagem. Então depois a gente vai ver, por exemplo, as estampas de listras. As estampas de listras, elas são extremamente sofisticadas porque elas trazem a questão da linha reta. E como eu falei agora no início, a gente tem as mensagens que cada linha vai transmitir na nossa imagem, no nosso visual. Então, as linhas retas, por exemplo, são linhas que vão trazer mais força, mais imponência, mais sofisticação. As linhas curvas já são linhas que vão trazer mais delicadeza, mais feminilidade. Então, a gente tem também essa influência das estampas. Então, uma estampa que tem mais linhas retas, ela vai ser uma estampa mais sofisticada. Ela vai ser uma estampa que vai ajudar a comunicar essa mensagem, por exemplo. Já uma estampa como a de bolinha que a gente está falando aqui, ela já é uma estampa que traz a linha curva. Ou seja, ela vai sim ser uma estampa mais feminina, ela vai ser uma estampa mais delicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue também trazer um visual que seja mais sofisticado, como esse do meio, por exemplo. Reparem que nesse look aí do meio são bolinhas menores. Então, quando a gente tem, e aí isso também é interessante da gente frisar a questão do tamanho da estampa. Se a gente tem uma estampa com desenhos menores, ela vai ser mais sofisticada, mais elegante, normalmente. Quando a gente tem estampas maiores, a gente já vai trazer uma mensagem mais criativa, mais assim, querendo trazer mais atenção, chamar mais atenção. Então, vai trazer um estilo um pouco mais para o estilo urbano, que aí a gente tem essa coisa mais de realmente chamar a atenção, de ter esse lado criativo também, por exemplo, como é esse terceiro vestido.
Reparem que ele tem ali uns babados, ele tem uma modelagem com corte diferente, e as estampas, a estampa ali da bolinha, ela é uma bolinha maior, tem esse fundo branco com a bolinha colorida. Então, isso traz esse ar mais criativo também para o visual. Então, tudo depende, mas a gente realmente tem essa questão de, beleza, roupas que são minimalistas, sem estampas, são mais fáceis da gente usar. E aí, também por conta disso, acabam sendo mais sofisticadas porque tem um elemento a menos. Mas se a gente quiser trazer um ar diferente, ou inclusive trazer essa questão de ajudar, quero comunicar tal mensagem. Então, as estampas, elas podem inclusive nos ajudar nesse sentido, porque uma estampa de bolinha vai trazer mais feminilidade num look que esteja mais quadrado, num look que esteja mais conservador, por exemplo. E aí você coloca uma camisa de bolinhas, você já vai dar aquele equilíbrio de trazer uma sofisticação com uma delicadeza um pouco maior. Mesma coisa se você está usando uma saia rodada, mas você coloca uma camisa social que seja uma camisa de listras, que tenha ali linhas retas. Isso também vai ajudar a equilibrar e trazer uma mensagem um pouco mais sofisticada para aquela saia que era mais delicada, mais romântica. Então, tudo é questão de equilíbrio e da gente pensar quais são as combinações que a gente pode fazer. Mari, deixa eu falar aqui. Nesses três exemplos que você deu, eu acho os três lindos, tá? Só que eu acho o primeiro mais elegante. O do meio eu acho elegantíssimo, mas eu acho meio pijamão. Aham, isso acaba acontecendo. E também, querendo ou não, aí não entra só também a questão da estampa, mas também da modelagem. Então, por que que nesse primeiro a gente vê mais sofisticação? Porque, querendo ou não, esse primeiro look, ele é um look mais clássico. Tem Ele sentido. remete ali ao estilo clássico. Então, tem ali essa blusa que tem aqui a golinha mais alta, essa saia também que tem essa saia em formato A, que é um pouco mais rodada, traz essa ideia muito do clássico e também remete a gente aos anos, os looks dos anos 50, dos anos 60. Já esse do meio já é um estilo que puxa mais pro elegante. E qual é a diferença do estilo clássico do estilo elegante? O estilo elegante, ele é um estilo mais moderno. Então traz um pouco também dessa coisa do pijamão, porque a gente já viu também que tem vários looks hoje em dia que parecem que são pijamas, mas são looks para sair e tudo mais. Então, esse de fato, por quê? Porque ele não tem essa mudança também de estilo, da questão ali dessa diferenciação das peças. Então, é como se fosse um monocromático ali, da estampa ser super igual à outra. Então, a gente também tem essa ideia mais longilínea que faz o look parecer um pouco com um pijama. Então, a gente tem essa questão aí também. E, de fato, o primeiro ele vai trazer esse estilo mais clássico e o do meio vai trazer essa pegada mais elegante, mais moderna. Mas os dois são elegantes, mas de fato o que você falou tem super sentido. Ó, vou só falar que eu também abri lá no Instagram para as pessoas verem que tá rolando e acabaram de mandar aqui perguntando onde que é a live para poder assistir com as imagens. Então, ó, quem tá aqui do Instagram, clica lá nos meus stories que tem o link para poder acessar o Zoom e ver todas as imagens que a gente está compartilhando por aqui. Viu, né, gente? Aqui também. Vamos lá para o Zoom para ver melhor. Mais alguém mandou alguma pergunta, Paula, sobre o Poá? Não, Eu respondi também a sua pergunta? respondeu. Então tá certo. Deixa eu ver. Só pedir, Luciene, fica de olho nas perguntas, por favor, só para se eu não passar nenhuma, você me chama a atenção, tá? Ela está ajudando aqui no suporte. Aí a próxima estampa que eu trouxe é o chevron. O chevron, ele é essa estampa desses risquinhos. É aquela estampa quase que a gente chama de geométrica também. E essa estampa em zigue-zague. Ela traz essa ideia mais de dinamismo, ela é uma estampa que traz a ideia de movimento. Quando a gente olha no nosso visual, parece que ela está, né, seguindo ali, que vai seguir para sempre, porque traz essa ideia de movimento e vai trazer isso também para o seu visual, para a sua
para sua imagem, para o que você está comunicando. Então, na sua imagem, o que que essa estampa vai comunicar? Vai trazer a ideia de dinamismo, de movimento. Então, ela é uma estampa que foi lançada lá nos anos 50 também, pela grife Missoni, e ela faz sucesso até hoje, e ela traz essa ideia um pouco mais moderna de ser essa coisa do movimento. Ela traz também muitas cores, então a gente não tem essa estampa, a gente até tem, né? Lógico, sempre vai ter variações. Então pode ser que seja o chevron só entre duas cores, mas normalmente a gente vê o chevron com várias cores. Então é uma estampa mais criativa que traz essa ideia de movimento, desse dinamismo, e também dessa criatividade. É uma padronagem mais moderna mesmo. Então você pode mesclar cores mais neutras com cores mais coloridas e você também consegue fazer combinações diferentes, que foi o que a gente estava falando agora há pouco, a questão realmente de equilibrar. Então, a gente tem aqui nessa terceira imagem essa versão com só duas cores, num casaco que é mais estruturado, nesse casaco que é mais pesado. Então, você pode colocar ele com uma roupa super clássica, super tradicional, super neutra, e só de colocar ele por cima, você já vai trazer um pouco mais desse movimento por conta do movimento ali que a estampa faz. E nas outras duas imagens, já são estampas mais coloridas que já trazem também esse movimento, mas com um ar um pouco mais criativo, com um ar um pouco mais divertido, mas sempre lembrando também a questão das linhas que estão presentes na estampa. Como aqui a gente só tem linhas mais retas, é uma estampa que vai trazer também essa força, essa imponência, mas ao mesmo tempo vai trazer essa ideia do movimento por trazer essa ideia realmente de estar ali seguindo uma coisa, de ser algo que está se expandindo. Então, essa é uma estampa que traz aí também essa ideia mais moderna. Interessante porque eu tenho dois vestidos da Missoni com essa estampa assim, que eu não sabia nem que era esse o nome, Aham, mas são mais verão, assim. É interessante ver aqui nesse casaco. porque é uma opção diferente, né? Eu achei bem interessante trazer ele, porque quando a gente pesquisa o chevron, ele realmente vem em peças mais primavera-verão, essa coisa é, mais fluida, mais colorida. E Uhum. aí eu achei interessante trazer nesse casaco porque mostra realmente essa oposição, essa opção diferente que também, porque assim, nenhuma estampa, por mais que, por exemplo, quando a gente for falar sobre o xadrez é uma estampa que a gente está muito acostumado a ver nas coleções de inverno, de outono e inverno, nas peças mais quentes. Mas não é por conta disso que a gente não pode usar também no outono, na primavera-verão, que não pode ter peças que sejam mais fluidas, mais frescas também com essas estampas. A estampa a gente não precisa se limitar ali a uma estação do ano. Então é interessante da gente pensar nas estampas um pouco fora da caixinha, sabe? Sair um pouco daquela coisa que a gente está muito acostumado a ver. Para mim, sair da caixinha é botar flor no inverno. Quer dizer, não o inverno daqui da gente, mas estou falando do inverno real. Você sair com uma Aham. muito colorida, eu não consigo imaginar lá na Europa a gente saindo com um casacão florido. Então, mas aí poderia, em vez de ser o casaco florido, poderia ser uma parte de baixo, a sua base colorida, e aí trazer um casaco mais pesado também, porque de fato, achar um casaco mais pesado de flor, com a estampa floral, é mais difícil. Tem, Mas mas você aí eu acho trazer, bizarro. mas você trazer por baixo, trazer um casaco ali por cima, ia ficar super interessante e de fato vai ser super diferente do que a gente está acostumado a ver. É, acho bem legal. Para as cores, né? Para quem está acostumado a Nova York, Londres, é tudo tão cinza, preto, né? Marrom. Eu tava até vendo hoje uma amiga minha, ela mora em Nova York, e aí ela tava falando que ela tá agora, chegou aqui no Brasil esses dias, e ela tá falando, nossa, eu chego aqui, parece que eu tenho vontade de trazer cores, hoje eu já coloquei um amarelão aqui, e isso não é algo que ela faz lá. Mas por quê? Também muito da questão da ambiência, né, que é o tema que você vai trazer na live de amanhã. E aí, querendo ou não, a ambiência, ela influencia também nas nossas escolhas de roupa, porque eu posso até falar que, não, se eu morasse lá fora, eu com certeza iria trazer cores, porque é uma coisa que eu gosto, é como eu me sinto bem. Mas aí a gente também tem que pensar, será mesmo? Será que quando você não tá lá, na sua ambiência, vendo todo mundo daquela maneira, será que você vai
ter esse culhão de realmente se vestir sempre super Aham. coloridão, super diferente do que você está acostumado a ver no seu ambiente. Então, também, assim, lógico, eu vou incentivar quem mora lá fora, então até tenho algumas clientes que são de Portugal, principalmente, e eu incentivo, sabe? Eu trago, olha, eu sei que aí tem mais cores mais neutras, mas vamos tentar pegar um rosa, pegar ali uma cor diferente que tenha por aí. E às vezes dá, mas realmente essa questão da ambiência também impacta. Impacta. A gente dificilmente quer ficar diferente, né? A gente quer uma diferenciaçãozinha aqui, uma gola. Eu tenho várias blusas, rosa clarinho, bege clarinho. Na época que eu morava na Europa, eu usava muito gola alta, assim, com umas golas meio florais, assim, no sentido de lapela, mas não sairia com um casaco florido. Já vi gente fazendo, principalmente na França, mas não, eu não. Mas é interessante, eu acho que É, eu acho que tem as pessoas que seguram bem esse tipo de visual, né? Você com tem que ter certeza. uma presença para segurar um negócio desse, né? Tem que conhecer o seu estilo, tem que ter essa clareza, né, de qual é o seu estilo no sentido assim, beleza, esse é o meu estilo. Então, independente do que as outras pessoas podem até pensar de mim, eu vou usar porque eu vou estar me sentindo bem. Quando você consegue isso, fica muito mais fácil. Aqui, Aí olha. chegamos aí, ó, Peraí, na Paisley. peraí só rapidinho. Ah, tá. É Paisley, né? Peraí. Paisley, isso. Eu usaria, sou uma mulher bem colorida e elegante. Ó, viu? Sueli. Porque isso, né? A elegância não é ausência de cor, né? Não, de jeito nenhum. E é engraçado, né? A gente tem um pouco disso, e isso veio mudando na moda, principalmente aqui na moda brasileira. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos, mas a gente tinha muito essa crença até de que, para você ser elegante, você precisa usar preto e branco, você precisa usar cores neutras. Mas não, é super possível você ser elegante com cores. É super possível você ser elegante com estampas. Basta saber equilibrar, basta saber você trazer ali essa questão das modelagens também, porque, lógico, uma estampa, se você tá com uma estampa de listras, que traz mais essa força, que traz mais essa imponência, mas você tá com uma roupa que é super fluida, super de movimento, com um tecido super fluido, você não vai passar aquela elegância só porque a estampa ali ela ajuda nessa mensagem. Então, tudo a gente tem que ver o completo, tem que ver o look como um todo, para poder ter essa clareza de como que você traz isso de uma forma que você vai comunicar aquilo que você deseja. Isso também não é muito influenciado por essas buscas que eu estava fazendo sobre vídeos e filmes para fazer as análises. E eu também estava vendo esse seriado Truman Capote, que fala sobre a década de Hum. 60 e 70, e Jacqueline Kennedy e a irmã dela, né, que era socialite em Nova York, fala muito sobre Upper East Side. É, eu acho que é Star Plus, que agora é Disney Plus, eu não sei direito onde é que está passando. E elas usavam muito cores neutras, muito branco e preto, branco e preto. E aí eu acho que pela Jacqueline Kennedy ter ficado um ícone de moda, de elegância, e depois a nora dela que morreu naquele acidente, né, a esposa do John Kennedy Jr., também usava muito seda, neutro, bege, nude, preto, cinza, e usava sempre as mesmas coisas. Acho que acabou chancelando um pouco esse visual do luxo ser mais discretinho, né? Sim, tem isso realmente, mas é como eu falei, assim, hoje a gente tem mais possibilidades porque há um tempo atrás, se a gente for pensar, sei lá, há 10 anos, era muito mais difícil você encontrar nas lojas roupas, por exemplo, roupas de alfaiataria coloridas. Era muito mais difícil. Hoje em dia a gente já está evoluindo um pouco mais nesse sentido, mas ainda é algo que, né, tá nos seus passinhos ali aos pouquinhos. Mas é tudo essa questão realmente da gente pensar na estrutura da peça, na estrutura do seu visual. Então, por exemplo,
se você vai estar com uma maquiagem leve ou se você vai estar sem maquiagem nenhuma, isso também impacta na sua elegância, por exemplo, na elegância que você está transmitindo ali com o seu visual. Não tem como a gente pensar que só vou botar uma cor neutra e pronto, eu tô sofisticada, tô elegante. Não, porque vai depender do todo. A sua imagem, ela depende do todo. Você não pode apenas usar um elemento e falar, "Ah, beleza, eu estou usando esse elemento aqui, então hoje eu estou transmitindo o que esse elemento comunica." Porque não, a gente tem que olhar o todo. Certo. Então vamos para o Paisley. O Paisley, ele já é essa estampa que ela remete mais ao estilo hippie. Ela tem esses padrões com curvas que formam esses desenhos que até se assemelham a algumas folhas e dispostas sempre de maneira meio aleatória. Então ela é uma estampa que ela é mais fluida, que ela traz um pouco mais desse movimento mesmo, dessa ideia, mas sem muito padrão. Então, ela é uma estampa mais vintage, que traz essa mensagem mais vintage. Ela hoje é uma tendência contemporânea, ela está sempre indo e voltando aí nas tendências dos anos, por conta até dessa questão do borro. O borro é um estilo que traz muito essa estampa. E ela é uma estampa que tem como história, né? Ela foi criada em 1808 e ela ganhou essa fama por ser produzida na cidade escocesa Paisley. E aí ela deixou de ser exclusividade das vestimentas da aristocracia britânica e se expandiu ali pelo mundo. Mas foi realmente nos anos de 1970 que ela virou símbolo ali do movimento hippie. Então a gente vê essa estampa muito em bandanas, em peças que são mais fluidas, em calças que são mais largonas. Tem essas cores também mais vibrantes para trazer essa ideia mais disruptiva. Mas hoje em dia a gente consegue encontrar também peças mais sofisticadas, como é nesse terceiro look aqui, que a gente vê que o tecido até ele é um tecido mais brilhoso, com esse acabamento mais brilhoso, então isso ajuda a trazer essa comunicação mais sofisticada. Ela tá numa modelagem de camisa social que também influencia. Então, essa estampa, alguém tinha perguntado sobre ela no início da live, não tinha? A Val, que está super informada aí de tudo. A Luciene já Isso, arrasou aqui. com o Tesla falando que parece da Farm. Parece Peraí. as estampas da Farm. Então, eu já diria que a estampa da Farm me remete mais à estampa floral, porque é um pouco mais colorida, é um pouco mais verão, assim, com aqueles elementos que trazem um pouco mais a ideia das flores, das folhas também. Essa Paisley, ela tem muito na NV. A NV vira e mexe, dependendo da estação e dependendo da coleção, ela traz muito Paisley. Essa coleção que tá atualmente, ela não tem, acho que praticamente, não sei se não tem nada ou se tem muito pouco, porque tá justamente, estamos no inverno. Agora, na NV, por exemplo, tem muito xadrez, que é a estampa clássica dessa estação do ano. Mas nas estações de verão, de primavera, normalmente tem muito paisley na NV, por exemplo. E a Val tinha falado sobre se a estampa é elegante ou não. E aí é uma pergunta que a gente tem assim, a gente não consegue dizer se uma estampa floral ela é elegante ou não é. A Paisley, ela é elegante ou não é? Não tenho como dar essa resposta, porque vai depender muito. Vai depender da modelagem da peça que você está usando, vai depender das cores presentes ali naquela estampa, vai depender da forma, se é uma estampa menor, com desenho menor, se é uma estampa maior, porque tudo isso vai influenciar na mensagem. Então, se a gente for olhar aqui, nessas três imagens que a gente tem, essa primeira, ela é uma estampa elegante. Aqui a gente não traria tanto a palavra, eu não traria tanto a palavra elegante. Eu traria a palavra mais do urbano, dessa coisa mais do estilo que é mais disruptivo, um estilo que traz essa ideia mais impactante. Então ela tem ali o fundo escuro com as cores bem vibrantes ali da estampa
que faz essa diferenciação. Então, aqui eu não traria tanto a questão da elegância, mas traria da imponência. Então, são coisas diferentes. Aqui na segunda imagem, ela é uma estampa elegante? Ela poderia ser considerada assim uma estampa elegante, mas aqui já é um elegante um pouco mais despojado, já é um elegante com cores mais claras, com cores que têm colorações ali com um contraste próximo entre si, então já vai trazer um aspecto mais fluido, mais despojado, mais casual. E na terceira imagem, aqui eu traria mais a questão da elegância. Por quê? Também por conta do acabamento do tecido, o tecido, por ter esse acabamento brilhoso, ele traz um pouco mais dessa elegância. A estampa em si, ela tem ali cores que vão fazer uma combinação entre si, que traz esse médio contraste, que também traz essa sofisticação um pouco maior. Então, tudo isso impacta. Então, não tem como dizer que todas as estampas Paisley vão ser elegantes, mas eu também não consigo dizer que ela não é, porque vai sempre depender dos outros elementos que vão permear ali essa estampa. Eu vou deixar aqui meu comentário, então. Eu acho as três elegantes, de verdade. Eu acho que essa do meio está muito, muito capri. Sim, Essa primeira eu já vejo mais Palm Beach, o que atrapalharia um pouco aí esse fundo escuro. E essa terceira tá linda também, essa chamise, né? Esse vestido meio chamise. E a Val sim. falou que é tudo. O primeiro é bem anos 70, é verdade. Todos eles são bem anos 70. Essa É, estampa, ela remete muito, né? esse negócio, né? Esse desenho desse. Não sei nem Isso, que. dessa meio que uma folha. É, tem um nome isso. Puxa, bom, mais alguma pergunta, gente? Vocês estão gostando? Eu tô aqui babando. Pode continuar, Vamos Mari. pro, vamos pro próximo. Agora. Chegamos no animal print. O animal print, alguém perguntou também se é elegante ou se não é. Novamente, não temos uma resposta oficial, assim, uma resposta que vai ser preto no branco e é isso. Vai depender. E aí até a Paula, a gente tem aquela a Leila Ama, né? Não sei se quem tá aqui conhece, mas a Leila Ama fala muito dessa questão das estampas do animal print, Da porque é Jaguatirica. muito a forma como ela fala, de que tem a estampa da onça pobre e a estampa da onça rica. A E qual é Jaguatirica essa e a diferença? onça. A Ela jaguatirica e a onça. E por que isso? Porque quando a gente tem uma estampa que remete ao animal print, como que ela vai ser mais elegante? Quando ela realmente for uma estampa, vamos dizer, entre aspas, verídica do que a gente vê na natureza. Então, se é uma estampa de onça que realmente parece que veio de uma onça, por mais que não seja, né? Lógico, a gente não vai, incentivar isso. Mas se é uma estampa que realmente parece que veio ali da estampa do animal, aí sim é uma estampa que vai trazer mais elegância, mais sofisticação. Porém, se, por exemplo, a gente já aqui até poderia ter trazido, acabei não trazendo esses exemplos bem diferentões que acabam caindo na coisa mais do cafona muitas vezes. Então, por exemplo, uma estampa de onça roxa. Existe uma estampa roxa na natureza? Não existe. Então, a gente não tem como trazer e dizer que aquilo ali vai ser elegante, porque é uma coisa que está completamente fora do natural. Então, quanto mais natural uma estampa de animal print for, mais sofisticada ela vai ser. Então, esse é o principal, a principal forma da gente conseguir chegar a, beleza, o que que é elegante, o que que não é dentro de um animal print. Se ela de fato parece com uma estampa com a pele do animal, ela tem muito mais chance de ser sofisticada. Se ela já tem uma característica, seja uma cor, seja o próprio desenho, que não remete tanto ao natural, aí já pode cair muito mais pro cafona, pra falta de elegância realmente. Olha, nada contra o animalzinho, mas zebra para mim não dá. O animal é lindinho, mas eu dizer. E tem outra coisa.
que eu vou aproveitar esse momento agora. Você sabe, eu sou enorme, eu sou uma girafa. E essa calça zebra, assim, olha, em cima do peito do pé, me incomoda. Eu não sei se é trauma de infância, que todo o pijaminha de flanela ficava curto, rápido, que eu cresci muito rápido. Aham. Gente, se a calça não estiver bem comprida, é melhor que fique curta de vez, então, sabe? Tipo, Então, isso vai muito. O indicado é que, assim, esse comprimento dessa calça, ele tá ok, ele tá no comprimento que ele fica elegante. E aí até é um comprimento que facilita no sentido, assim, de você conseguir usar com salto, conseguir usar com tênis, sem que precise ser outra calça, né, para poder você usar com um comprimento só. Então, esse comprimento ali na metade do pé, na parte da técnica mesmo, ele tá num comprimento ok, ele tá sofisticado, ele tá ok. Quando é um pouquinho mais curto, aí de fato é melhor que seja, ou seja curto de fato, seja realmente mais ali para uma calça. Me fugiu o nome. eu ia falar e também eu esqueci o nome, tipo, não é fusor. Tem a questão da calça capri, mas a calça capri é um pouco mais curta até. É, É pantacur. Que aí a pantacur, ela. então, ela mexe com todas as minhas crenças limitantes. Pavor dessa pantacu. Justamente porque eu sou muito magra, muito alta, e eu com pantacu parecendo o quê? Parecendo um abajur. Não dá um abajur de pé. Mas é o que você falou, é uma crença limitante, porque a pantacura, inclusive, dependendo do comprimento que a gente utilizar, e aí isso até fica, porque falam que, pantacur baixinha, quando uma baixinha sempre fala, eu não posso usar pantacur porque eu sou baixinha. Mas, na verdade, a gente consegue tanto dar esse efeito de alongar com uma pantacur, ou até de achatar. Então, de repente, dependendo do comprimento que você usar, você consegue dar aquele efeito de que é um pouquinho mais baixinha. Não, gente, porque isso aí eu até queria parecer mais baixinha, mas não, é porque fica ridículo. Fica aquela perninha e aquele negócio ali sambando. Não, não, não dá. A pantacura é um troço que quando inventaram, eu falei, não, agora acabou o mundo. Mas isso dá para. Aí depende muito da questão também, da largura da perna. De Mas pantacura não repente. é lá, a largura da perna, aí é Não, não, da largura da perna da perna da calça. calça. Se for uma pantacur muito mais estilo pantalona, aí realmente é uma perna mais magrinha, vai ficar ali meio que sambando. Mas se a gente traz uma calça um pouco mais reta, vamos dizer assim, aí a gente consegue um efeito melhor nesse sentido. Ó, a Vanessa falou, será que a Paula não gosta É, da zebra por não ter o alto contraste? Pelo contrário, a Paula tem alto contraste. é. Porque o alto contraste, ele é a relação, a questão do contraste é a relação da cor da nossa pele, olhos e cabelo. E a Paula tem a pele branquinha com o cabelo bem escuro. Então a Paula é um alto contraste. Então ela teria, para ela, a estampa de zebra é uma estampa que iria te valorizar, Paula. Porque é uma estampa que está repetindo as características que estão presentes na sua beleza. Então, ainda mais você sendo um inverno brilhante, você tem o branco e tem o preto na sua cartela, e ainda tem na sua beleza a pele mais clarinha com o cabelo mais escuro. Então, a estampa de zebra seria exatamente o ideal para você. A Josiane concorda. Mas tá tudo certo não querer usar também. A gente usa outras estampas. Eu confesso que A eu Lelê não entende. Eu confesso que eu, pessoalmente, no meu estilo pessoal, eu também não uso nem, assim, estampa de onça eu usava há uns anos atrás, até hoje tem um sapato de oncinha, mas não é uma coisa que eu uso mais com frequência. E estampa de zebra eu também não uso, assim, não faz parte do meu estilo pessoal. Normalmente, quem gosta de usar a estampa de zebra e até mesmo a questão do animal print, normalmente são as pessoas que têm um estilo mais sensual. Porque, querendo ou não, essas estampas de animal,
elas trazem uma ideia mais exótica, mais da questão da natureza, de mais selvagem. Então, isso acaba remetendo à mensagem de um estilo mais sensual e tudo mais feminino nesse sentido. Mas, como isso não faz parte do meu estilo pessoal, também não é algo que eu uso. Tem isso Vamos também, para o né? próximo. Tem que ter um estilo para animal. De todas as estampas, você acha que o animal print é mais comprometedor, né? Comprometedor em que sentido? É aquele que a pessoa tem que segurar mais, sustentar mais, porque quando coloca, É porque a mensagem que ele traz, né, como tem essa questão da natureza, dos animais, isso traz muito a ideia de, assim, de selvageria mesmo. Então, assim, uma onça é um animal selvagem. Então, acaba dando essa ideia mesmo de que você está trazendo ali para o seu visual essa mensagem do animal. Então, a zebra, por mais que a zebra não seja um animal que a gente tem, né, não é um animal de atacar, por exemplo, como uma onça, ainda assim é um animal que a gente vê aonde? No safari, é algo bem selvagem, é um animal que a gente não tem costume de ver. E a mesma coisa com a cobra, que é essa última estampa. Também é um animal que é predador. Então, assim, tem essa pegada um pouco mais de selvageria mesmo. Por isso que traz essa mensagem normalmente mais para as pessoas que gostam de estilos mais sensuais. interessante essa questão da intencionalidade, né? Tudo comunica, né? Tudo comunica. E a gente tem que ter muita essa clareza na hora de escolher esses elementos. Então, assim, por que que eu, há um tempo atrás, usava algumas peças bem pontuais de onça? Porque eu não tinha clareza nenhuma do meu estilo pessoal. Então, naquela época, achei bonitinho, deixa eu usar. Mas elas não estão mais no meu armário hoje. Por quê? Porque não faz sentido pro meu estilo pessoal. Eu estava usando aquilo lá porque provavelmente estava na moda. E isso é muito, que a gente tem que ter muito essa vigília de, cara, por que que eu tô usando isso aqui? Será que eu tô usando isso aqui porque eu realmente gosto? Porque realmente faz parte do meu estilo pessoal? Ou será que é porque eu tô vendo todo mundo usando? É porque isso tá em alta na Semana de Moda de Paris? Porque você não precisa usar o que a tendência tá mandando você usar. É muito mais interessante e muito mais inteligente, inclusive, você conhecer o seu estilo pessoal, dominar esse seu estilo pessoal, para que você invista em peças que realmente fazem parte do seu armário, que realmente fazem parte do seu estilo, para que você consiga trazer isso de forma mais intencional. E aí, beleza. Quais são as estampas que fazem parte do meu estilo, que fazem parte daquilo que eu quero comunicar para as pessoas? Será que você quer comunicar a mensagem? Será que você que está usando hoje uma estampa de oncinha, você realmente está pensando na mensagem que você está comunicando ao usar essa peça? Muitas das vezes eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não tem nem ideia da mensagem que está transmitindo. E às vezes está transmitindo uma mensagem que você não gostaria de transmitir. E aí é que mora o perigo. Olha só, uma coisa interessante, essas pessoas que não têm preto nem branco na cartela não poderiam usar essas animal prints. A Ah, questão ó, da... Oi? a Vanessa botou aqui. Não tenho preto nem branco na cartela. Já onça eu posso e amo, mas não uso há anos justamente pela sensualidade. É. Você sabe que eu não tinha. Eu sempre achei que a sensualidade era mais a modelagem, mas é verdade, né? Que você impacta, né? Sim. A modelagem, logicamente, vai impactar de certa forma, mais até. É, Mas porque a se estampa botar também acaba. uma animal print de onça com vestido grudado no corpo, é Exatamente. uma É comunicação. diferente de você, por exemplo, usar uma blusa de gola alta e manga comprida, que por mais que seja justa, tá ali de onça, mas você também vai usar uma calça, por exemplo. Então, Ai, tudo isso impacta. gostei, gostei. Adoro camisa de gola alta, coladinha, de malha, né? Sim. Uhum. E aí isso acaba impactando, né? Mas essa questão da cartela, é... assim, o que que eu falo? Eu não acho que a cartela tenha que ser algo que vai te limitar. Então, assim, não é porque. É porque eu realmente não gosto, mas não é porque eu não tenho preto e branco na minha cartela que eu não usaria uma estampa por conta disso. Não é uma estampa de zebra, mas eu tenho um vestido que ele é estampado branco e preto. E aí eu não tenho branco e preto na minha cartela. Eu tenho branco, não tenho preto. Então, o que que eu fiz para equilibrar? Eu trouxe outros elementos para mais próximo do meu rosto.
E isso que é muito importante na hora de você conhecer a sua cartela de cores. É você dominar a sua cartela de cores e entender, beleza, eu tenho essa cartela aqui, mas não é por conta que, porque eu descobri que essas cores que me valorizam, que eu vou usar só elas. Eu também consigo usar as outras cores equilibrando. Então, por exemplo, quando eu usei o vestido branco e preto, o meu contraste pessoal ele não é alto, ele é médio. Então, isso já impacta também. E eu também não tenho preto, até tenho branco. Mas então o que que eu fiz? Eu trouxe um batom vermelho, porque aí o batom vermelho está criando um contraste um pouco mais alto aqui no meu rosto, já que o meu contraste é médio, eu trouxe um batom um pouquinho mais escuro para elevar esse contraste mais alto, e eu consegui chamar a atenção para o meu rosto de forma que o vestido ele não fique ali gritando tanto com a minha beleza. E também trouxe o batom vermelho, por quê? Porque ele tá na minha cartela, trouxe acessórios dourados para poder também trazer para mais próximo do meu rosto os acessórios que vão me valorizar. Então, tudo isso também ajuda nesse equilíbrio. Tudo é pensar no equilíbrio, gente. Seja na hora de escolher uma roupa e na mensagem que você quer comunicar, seja você querendo usar uma cor que está fora da sua cartela. Tudo é questão de você conseguir equilibrar para que te valorize, mas para que você consiga saber como equilibrar, você também precisa saber o que que te valoriza, porque aí sim é que você vai poder fazer essas mudanças estratégicas que vão te ajudar a comunicar aquilo que você deseja. Vamos para o próximo? Vamos. Eles- Então, hum, o Toile de Jour, ela é uma estampa que ela tem como característica ter apenas duas cores, então ela tem esse fundo claro e tem essa única cor na estampa, normalmente um azul, vermelho, rosa, são cores mais claras, são cores assim mais claras, mas também tem as suas versões um pouco mais escuras, mas elas são estampas bem clássicas com essa ideia bem delicada também. E elas retratam, se a gente for ver mais especificamente ali nelas, elas retratam cenas e detalhes de um estilo mais campestre, clássico, de cenas realmente do que acontecia naquela época. Então, em francês, o tole significa tela. Então, é como se fosse realmente uma pintura na tela. E aí é por isso que representa essa tela e que retrata as cenas dessa época. Então, como a sua origem foi no século XVIII, essas imagens ali que são retratadas, elas fazem muito referência a essa ideia do campo, dos pastoris. Então, tem muito esses desenhos ali de forma mais delicada e como se fosse realmente uma pintura. Então, elas são bem nessa ideia mais romântica também, mas também trazem ali essa ideia mais clássica, por estar ali retratando uma cena e tudo mais. Então a gente vê essa estampa, essa estampa é muito clássica da Dior. A Dior tem feito bastante. Essa primeira, inclusive, aqui é uma roupa que eu peguei no site da Dior. E a gente vê também nas bolsas, tem até aquela bolsa clássica, que é como se fosse uma bolsa de praia, eu esqueci o nome dela, que foto, é da Dior. né? E ela também é toda nessa estampa, as clássicas. Então, essa estampa, ela é mais Hum, europeia, vamos dizer assim. A gente não tem costume muito de ver por aqui, Eu acho mas lindo. ela é uma estampa, também tem muito na decoração, como a Val tá falando. Mas a gente também consegue usar nas roupas. Eu acho lindo. Mas estamos aí na terceira, parecendo também ou uma roupa de praia, né? De resort, Isso. ou um pijama. O tal É, do, não. do loungewear, né? Do lounge, Uhum. que é essa roupa que você fica para ficar em casa. Para ficar. Sim. Aparentemente, pelos acessórios que ela tá usando, essa era uma roupa de praia mesmo, pela bolsa de palha, pelo colar ali com uma estrela, então, e até também o sapato que é de palha. Então, provavelmente era uma roupa voltado mais para praia nesse sentido.
A Josiane falou que adorou a terceira imagem também. Eu gostei das três, só que eu não usaria muito esse vestidinho aí com manguinha bufante. É, que aí a gente entra novamente na questão do estilo, né? Nesse segundo vestido, ele, além dessa estampa, que já comunica essa delicadeza, essa ideia mais romântica, essa feminilidade, essas mensagens também estão sendo reforçadas por essa manga bufante, por esse babadinho ali na cintura. Então, também pela modelagem da saia que é mais rodada. Então, tudo isso está reforçando a mesma mensagem que a estampa já está comunicando. Então, a gente tem um vestido que é super romântico, super delicado, super feminino. Então, se esse não for o seu estilo pessoal, ou se essa não for a mensagem que você quer comunicar por meio da sua imagem, é interessante você priorizar que esses vestidos, por exemplo, que essa estampa você traga numa modelagem que seja mais sofisticada, numa modelagem que seja um pouco mais forte, mais imponente, para você equilibrar a mensagem da estampa que já é mais feminina com uma outra modelagem que seja um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Vanessa está perguntando qual é o estilo da primeira. Aí chegamos nas três. Deixa eu ver, vamos voltar. Então, ainda assim, seria um estilo mais clássico. Seria um estilo romântico Isso. junto com o estilo clássico. Porque É com assim, essa papete. oi? Eu pensei nisso. A gente pensando só no vestido, a gente entraria mais nessa questão do clássico, do romântico. Mas, de fato, quando a gente olha para a Papete no conjunto, aí a gente puxa mais para um look mais moderno, para um look que traz mensagem mais viva. Então traz final e aí combina com uma papete para dar justamente essa quebra. E ainda traz uma papete preta, que aí o preto realmente acaba ficando um pouco mais grosseiro. A própria modelagem dessa papete também não é das papetes que são mais delicadas, né? Tem até algumas modelagens que são um pouco menos grosseiras nesse sentido. Mas Eu aí acho que eles essa trazem papete justamente para dar essa ideia meio disruptiva, essa quebra. tá bom, porque ficou realmente disruptivo na minha opinião. Até porque essa. Essa papete acabou com esse look, assim, no meu estilo pessoal. Oi, Sou eu ou é você que está com a conexão ruim? oi, Paula. Oi, deve ser eu, né, que estou com a conexão ruim. Você está me ouvindo? Ixi, sério? Deve ser eu ou você. Tá ruim. Não Mas sei, por aqui tá normal então sou eu. até, Tem que- até agora. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou conectar um negócio. Vai falando. Já volto. Vai falando. Segue. Se colocasse um coturno aqui, não ficaria mais disruptivo? Com certeza. Mas aí a gente entraria essa imagem do site da Dior. Aqui a gente está tendo Lá eles estão no primavera-verão. Então, por isso que ela com certeza trouxe aqui essa papete para trazer essa pegada mais de verão. Então, provavelmente esse vestido eles trouxeram com a ideia de ser meio que uma saída de praia ou um vestido para você usar à noite num lugar de praia. Mas, por exemplo, se fosse num momento de inverno, provavelmente colocariam um coturno, que traria também essa mesma ideia que essa papete está comunicando, dessa quebra, dessa ideia mais disruptiva. E até a cor preta também acaba impactando nesse sentido. Concordo com a colega que falou sobre a papete ser grosseira, por isso pensei no coturno. Exatamente, a papete ela já é um sapato mais pesado, assim como o coturno também, mas tudo vai depender da modelagem, porque a gente tem algumas papetes que são menos grosseiras do que essa aí da imagem, por exemplo. O coturno, mesma coisa, a gente tem coturnos mais pesados e coturnos um pouco mais delicados. Até um outro
uma outra modelagem de sapato também é a questão dos... Ih, gente, minha memória aqui hoje tá braba. Dos mocassins. A gente tem as versões dos mocassins mais pesados, mais grosseiros, mas a gente tem também os mocassins mais sofisticados, mais delicados. Então, tudo isso impacta também. Paula conseguiu voltar? Consegui, eu fui ver se o que que era que estava ruim a minha conexão. Ó, deixa eu ver aqui no Instagram. Gente, quem tá aqui no Instagram, clica lá nos stories que tem o link para assistir no Zoom, que a gente tá mostrando aqui com imagens, tudo direitinho. Lá vocês vão conseguir assistir essa live melhor ainda. Ó, a Val perguntou, um tênis. Ficaria lindo colocar um tênis branco, um tênis da Vert, por exemplo, aqui junto com esse vestido. Ia ficar sofisticado, mas ao mesmo tempo com uma pegada um pouco mais esportiva. E não traria tanto essa quebra, essa ideia tão disruptiva como uma papete preta, por exemplo, que chama toda a atenção para ela. Isso até, assim, não tá no tema da live, mas é interessante de pontuar que eu sempre falo. Sapato preto não é o sapato mais versátil que a gente tem. Porque a gente sempre pensa, não sei que sapato que eu vou usar com essa roupa, eu vou colocar um sapato preto. Dependendo das cores do seu look, o sapato preto, por o preto ser uma cor, a cor mais escura que a gente tem, e por ser uma cor que ela é vibrante, o preto ele chama a atenção toda para ela. Então, o preto acaba roubando toda a atenção daquele visual. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar um sapato preto. O sapato preto vai ficar mais interessante quando a peça da parte de baixo ela for preta também, ou quando a gente conseguir fazer alguma ligação de alguma peça que esteja no seu visual na cor preta para você colocar o sapato também. Então, por exemplo, se você colocar com uma calça preta, eu indico, inclusive, até mais do que outras cores, que seja também um sapato preto, pensando na questão da harmonia. E a mesma coisa, por exemplo, você está usando uma calça branca com uma blusa preta. Aí, beleza, vou colocar um sapato preto porque a blusa preta está fazendo ligação ali com o sapato preto. Mas, por exemplo, se você for colocar esse vestido aí que é branco com um desenho azul. Aí a gente já não tem ligação nenhuma do preto aí para fazer, e aí o preto vai chamar atenção para ele. O preto vai acabar pesando, além de dar o efeito de achatar a silhueta, ele também vai chamar toda a atenção para o pé e vai tirar a atenção das outras peças que estão ali mais sofisticadas. Então, isso é interessante também da gente pensar. Vamos para a próxima, que agora a gente vai entrar nas listras. Nas listras, a gente tem também diversas versões, né, das listras mais grossas, mais finas, delas que são mais com as versões mais retas, com as versões horizontais, com as versões nas diagonais também. Então, essa estampa, ela entrou no mundo fashionista ali no século XIX, e ela entrou na época da tendência navy, que é aquela tendência que remete à ideia dos navegadores, da marinha, aquela coisa bem com cores do azul marinho, do vermelho. Então, foi ali que primeiro entrou que entraram as listras, e isso é interessante que as listras, elas começaram no guarda-roupa feminino. Depois, no século XX, é que as listras entraram para o masculino. E aí ele já se expandiu tanto em um armário quanto no outro. E aí é a mesma coisa que a gente tem que pensar na questão da mensagem que você está comunicando com cada visual. Então, por exemplo, nessa primeira aí, a gente tem a camisa listrada. A camisa listrada, ela tem ali esse traço médio, ele não é nem um traço muito grosso, mas também não é um traço super fininho. Então, ali já traz uma mensagem um pouco mais pesada nesse sentido. Se fosse uma listra mais fina, as listras mais finas acabam trazendo uma ideia de mais elegância. E quanto mais grossa, mais essa ideia despojada, mais essa ideia criativa, muitas vezes, ela vai trazer. Então, isso até a gente consegue enxergar na comparação ali da primeira imagem com a terceira. Por mais que, lógico, a gente está vendo modelagens diferentes, na primeira é uma camisa, na última ali é um vestido, a gente está vendo ali
que essas listras mais grossas do vestido, elas trazem esse ar um pouco sofisticado também, porém com uma mensagem um pouco mais fluida, um pouco mais diferentona, sabe? Do que ali as listras que são mais conservadoras, mais tradicionais. Então a gente tem essa diferenciação também de mensagens, ou como nessa segunda imagem, que a gente tem essa mistura tanto das linhas ali verticais com as linhas horizontais, isso vai trazer essa mudança, essa fluidez. Então, tudo isso vai impactar direto, tanto na nossa silhueta quanto na nossa mensagem. Então, as listras sejam verticais, ela vai ser horizontal, ela vai ser diagonal, isso vai ter esse impacto na sua silhueta e também na mensagem que você está comunicando. Então, tem aquela coisa, não sei se já aqui nas perguntas, se alguém já perguntou sobre isso. Ah, o vestido bem. Seria o vestido vermelho, ele entraria, sim, nesse estilo criativo, mas ele entraria, acredito, mais no estilo elegante mesmo, porque qual é a diferença do estilo clássico para o estilo elegante? O clássico, ele seria a primeira imagem, que é a camisa social, a calça de alfaiataria, tudo bem tradicional. Já o terceiro vestido ali, a terceira imagem, ele já traz essa modelagem diferente, já traz ali o decote com essas listras em V, tem ali essa mudança das linhas, a saia também, com essa saia que tem ali uma fluidez, tem algumas pregas, então ele acaba remetendo também, eu diria que é uma mistura do estilo elegante com o estilo criativo por conta da cor e por conta ali da modelagem desse decote. E aí a gente também tem que pensar que muita gente pergunta, ah, Mari, listra horizontal engorda? Isso eu sei que sempre vem com essa ideia, né? De, ai, não posso usar a listra horizontal que dá esse efeito de engordar. Isso vai depender também da listra. Por quê? Quando a gente pensa nas listras verticais, de fato, as listras verticais elas vão dar a ideia de alongar a silhueta. Então, seja uma camisa, seja um vestido, seja uma calça, as listras verticais, por darem essa ideia de linha reta, que traz a ideia da imponência, da força e ainda traz essa ideia mais longilínea, a gente consegue ter esse efeito na nossa silhueta também. E as listras horizontais, elas já vão trazer esse efeito de continuidade, esse efeito de equilíbrio, mas também, dependendo da grossura da lista, ele pode sim dar esse efeito de trazer mais volume. Então, se for uma listra muito fininha, quanto mais fina ela for, menos esse efeito de engordar ela vai dar, porque ela não vai trazer tanto a ideia de volume. Mas se for uma listra mais grossa, como essa listra aqui da camisa, ou também, lógico, como a listra do vestido, que ela é ainda mais grossa, aí sim a gente vai ter esse efeito de trazer mais volume para aquela região que estiver com essa listra. Então, não é que você não possa usar listras horizontais, de jeito nenhum. É você saber usar e também, assim, pensar. Por exemplo, quem tem o corpo que tem o triângulo invertido, né? Que aqui a linha dos ombros, ela é maior do que a linha do quadril. Se você quiser equilibrar essa questão da silhueta, como é o meu caso, eu tenho aqui, na verdade, eu tenho o corpo mais pro retângulo. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso trazer as listras horizontais, um pouco mais grossas, na parte de baixo, então no short, na saia, na calça, porque aí eu vou estar trazendo mais volume para essa região e vai dar o efeito até de que o meu quadril é maior. Então, quem tem pouco quadril, por exemplo, pode usar isso como artifício de equilibrar a silhueta. Ou quem tem o quadril muito largo e quer dar um efeito de diminuir, você pode usar uma camisa, uma camiseta que tenha as listas horizontais, porque você vai estar trazendo mais volume para a parte de cima e vai dar a ideia de diminuir a parte de baixo. Então, tudo é equilíbrio, gente. Todos esses truques é tudo pensando no equilíbrio. Vamos para a próxima? A risca de giz, que é uma estampa que está dentro das listas também, que ela já é esse efeito mais fininho. A risca de giz, ela surgiu originalmente para ser usada em ternos masculinos. E
remete muito a essa ideia do visual mais clássico, do visual mais elegante, desses estilos também. E aí até eu fui dar uma pesquisada a mais sobre essas estampas hoje e eu descobri que essa estampa, por que que ela nasceu? A desconfiança é que ela tenha nascido por conta dos riscos que os próprios alfaiates faziam nos tecidos para poder marcar os ajustes. E aí daí que surgiu essa estampa. Então, achei isso muito interessante. E normalmente as estampas mais clássicas, elas têm o fundo mais escuro, então seja no cinza, no preto, no azul marinho, que são os mais clássicos. Mas até trouxe aí essa imagem dessas últimas duas, que aí já tem essa pegada um pouco mais moderna, dessa ideia de trazer looks mais claros também. Então, hoje em dia, a gente consegue encontrar risco de giz em diversas cores diferentes, inclusive em fundos mais claros. Mas é clássico que essas a risca de giz, né, essa risca são riscas finas, claras. Então, por exemplo, o risca de giz é um que mesmo que tenha listras horizontais, ainda assim não vai dar esse efeito de trazer mais volume. E aí elas têm esse intervalo bem regular entre as linhas, é uma estampa bem tradicional nesse sentido, de ser bem certinha, sabe? De ter as linhas bem certinhas, com os intervalos bem certinhos. E aí, normalmente, a gente costuma ver essa estampa em peças mais de alfaiataria, em peças mais sofisticadas, que são mais clássicas. É chiquérrimo. Ou chiquíssimo, né? Como Sim. Cíntia. Eu adoro. Essa com esse blazer, com esse, não sei o que seria, um cinto, seria uma faixa, né? Bordado. Aham. Ele tá tão legal isso. Que é bem diferente, né? Porque traz ali essa. Eu achei bem interessante trazer esse para mostrar, porque ele, além das linhas verticais, ele tem as linhas diagonais ali na gola e tem na faixa as linhas horizontais. Então, mistura tudo, traz essa ideia mais moderna nesse sentido de você não seguir aquele padrãozinho ali, mas ainda assim seguindo um padrão. Tá seguindo o padrão, mas de uma forma mais moderna, mais atual. Tá lindo. Ó, Então, tem 5 pessoas aproveitando aqui esse, Oi? aproveitando esse momento sobre comprimento e calça. Comprimento. Tá vendo como é que tá a calça cobrindo? Uhum. É isso porque era para mim que é um comprimento normal. Tá Aham. vendo a diferença desse para o outro? Sim. Isso para mim Então, é uma aí, calça certa. Quase limpando o chão. então, tem que. Aí, a questão de usar as calças nesse comprimento é que aí você não consegue variar tanto na questão do sapato. Porque aí, por exemplo, provavelmente aqui, aparentemente, esse sapato que ela tá usando é uma rasteira. Aí, se a gente fosse usar com um salto, aí provavelmente essa calça ficaria naquele comprimento que a gente viu da outra imagem. Mas se ela fosse usar, se ela tiver aqui com um salto, ela não vai conseguir usar com um tênis, com uma rasteira, porque vai acabar ficando muito ali no chão. É para pisar. Então, assim, isso vai muito de cada pessoa. Eu gosto desse comprimento que ele fica mais ou menos ali realmente na metade do pé, porque aí eu consigo ter essa versatilidade em usar com a questão dos sapatos. Porque eu sou uma pessoa que, beleza, eu uso salto para trabalhar, uso salto para sair, mas eu também gosto muito de usar com tênis, com sapato baixo. Então eu prefiro ter esse comprimento que eu consigo brincar mais nos sapatos do que ter ele só bem certinho ali para poder usar só com aquele tipo de sapato. Mas lógico, isso tudo É depende da sensacional, não tinha peça pensado nisso. também. Não tinha pensado nisso. Eu tenho calças que, se eu usar com rasteira, eu vou limpando o chão onde eu passo, realmente. Por causa Pois desse meu é. trauma. É um trauma, eu confesso. Também aí tudo tem essa questão, né, dessas crenças que a gente vai tendo ao longo da vida. E Altas entenderão. mas a gente tem a gente pode usar, não tem nenhum problema. A gente consegue usar tanto nesse comprimento que de fato assim, Mari, qual é o comprimento ideal de uma calça? De fato, se a gente for responder tecnicamente, é ali bem rente ao chão, sem encostar, sem sair
limpando o chão, mas com esse comprimento mais embaixo. Mas hoje em dia, para você conseguir brincar com um comprimento e outro, com um sapato e outro, dá também para ter um pouquinho mais curto nesse sentido, que também não impacta na mensagem. Ó, tem 6 pessoas aqui na live no Instagram. Vai todo mundo lá nos stories pegar o link para poder entrar na live pelo Zoom, que aqui a gente está apresentando com imagens também para poder ver bem visualmente. E aí agora vamos entrar no xadrez. Temos diversos. Mari, só Falha. falando de comprimento e tal da. A Vanessa perguntou, achei que fosse no ossinho e tornozelo. É, tem isso, né? Mas eu acho que quando a boca é mais fechada, para bem ali no ossinho do Isso, tornozelo, né? Quando a calça é assim isso. larga, tem que dar É, uma beijada no peito do pé, né? Tem que dar. exatamente. Quando a calça ela é mais justa, aí o comprimento fica ali nessa questão do ossinho do tornozelo. Então, calça skinny, até dependendo da calça reta, quando ela é mais justa também. Mas quando ela é uma calça pantalona, essas calças que são mais largas, então calça pantacur também, tudo a gente tem que pensar nessa questão dessa largura da calça para poder pensar no comprimento. E no caso, a calça pantacur, né, que é essa mais curta, a gente estava falando dessa questão, né, de dar esse efeito de achatar e de alongar a silhueta. Para quem quer alongar a silhueta, o ideal é que o comprimento da pantacur ela seja na metade da batata da perna. Porque aí ali na metade da batata da perna a gente vai deixar a Paula, Eu acho a totalmente gente vai elegante. deixar a perna mais à mostra. E aí, quando a gente tem mais pele à mostra, dá esse efeito de alongar. Mas, por exemplo, como a Paula, qual seria o comprimento ideal para você querendo dar esse efeito de achatar? Aí seria um pouco mais para baixo, um pouquinho mais ali na metade, sabe a metade da batata da perna, ali na metade, entre o ossinho do tornozelo, um pouquinho acima do ossinho do tornozelo. Se colocar ela ali um pouquinho acima, ela vai dar esse efeito um pouco de achatar a silhueta. Jamais. Só calça de ginástica. Não, não dá. Aí agora vamos entrar nos diversos xadrez que a gente tem. O primeiro que eu trouxe aqui é o Pied-de-Poule, que é, se a gente for fazer a tradução do Pied-de-Poule, é pé de galinha, que realmente parece pezinho da galinha ali na estampa. Ele foi originalmente criado como uma estampa para ternos masculinos, então ele traz muito essa ideia do visual clássico, do elegante. Até tem gente, né, que às vezes não reconhece essa estampa como xadrez, mas ele é também considerado um xadrez porque tem bem essa padronização ali desses desenhos. E a gente tem essa questão dessa forma realmente bem simétrica, dessa repetição. Então a gente tem essa ideia ali do pé de galinha, né? Dos pezinhos ali, um do ladinho do outro. O mais clássico, de fato, é o preto com branco, mas hoje em dia a gente acaba vendo, né, com diversas outras cores. Então trouxe até aqui duas opções diferentes. Essa dessa saia achei bem interessante, nunca tinha visto com. Sempre vi assim, uma cor colorida e o outro é branco, mas eu nunca tinha visto assim nesse tom de um amarelo com roxo. Achei interessante porque aí a gente traz novamente essa questão, né, de sair um pouco do óbvio, do branco e do preto dessa estampa e trazer uma diferenciação, trazer essa pegada um pouco mais moderna. E ele é muito usado também em peças de tweed, que depois a gente vai falar que tem muita gente que acaba confundindo que o tweed é uma estampa, mas na verdade o tweed é o tecido. E normalmente as peças de tweed são muito, a gente conhece muito com essa estampa do Pied-de-Poule. Essa é uma estampa que foi muito popularizada pela Coco Chanel lá nos anos 20, nos anos 30. Então, ela é uma estampa que traz muito essa sofisticação mesmo, de ter esse alto contraste também. Isso também ajuda nessa mensagem mais sofisticada. Lógico, hoje em dia a gente tem outras variações, como essa terceira, que já é uma mistura, né, do branco com o amarelo, que aí a gente já tem ali um médio contraste, não seria um alto contraste.
E normalmente a gente tem muito nessa questão dos conjuntinhos, né? Que fica, eu acho lindíssimo. Também. Aliás, essa saia tá um arraso. Eu adoro. Tá. Fiquei apaixonada por ela. Adoro saia com bolso. Para mim, saia com bolso, vestido com bolso. É Mas, uma praticidade, né? mas eu acho chique, eu acho que assim, você está numa recepção, você tem que ficar em pé muito tempo, que você tem que, né? Aí você tá a bolsa na mão, aí você não sabe o que faz com a outra mão, você vai e coloca dentro do bolso, faz um charme. Eu acho Eu acho lindo. ótimo. Facilita muito nesse sentido. É um Todo mundo ama statement, uma né? saia. Eu acho um statement. Sim. Saia com bolso. Aí o outro xadrez que a gente tem é o Príncipe de Gales, que também ele tem, se a gente for reparar, ele tem bem pequenininho algumas representações do Pied-de-Pool aqui nele. E ele é conhecido por esse nome porque ele foi usado justamente pelo Príncipe de Gales da época, mas ele foi mais popularizado quando o neto dele, que na época que era neto dele, começou também era chamado de Príncipe de Gales. Ele adotou mais esse tipo de xadrez ali por volta de 1920. E ele traz essa combinação de xadrezes diferentes ali, de listras diferentes. Então, ele forma essa estampa que se cruzam. São estampas diferentes de xadrez que se cruzam ali entre si, formando essa padronagem. Normalmente a gente vê muito nessas cores mais sóbrias, nesses tons mais de cinza, nesses tons que são mais neutros, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tem várias variações, então a gente consegue também encontrar em tons mais coloridos, mas eu optei aqui por trazer essas versões mais clássicas, mais neutras. É, o pessoal tá falando que achou, que gostou. Eu achei lindíssimo. E, aliás, esse cinza, eu sei que existem vários questionamentos sobre a cor cinza e tudo mais, eu concordo, mas tá lindíssimo. O cinza, ele traz essa sofisticação, né? O cinza, ele, assim, por que que eu falo que eu não gosto do cinza e eu quase não tenho peça hoje em dia nesse tom? Porque o cinza, ele é uma cor, pensando na questão da psicologia das cores, o cinza é uma cor apática. Ele é uma cor que ele não gera estímulo mental, nem para o bem nem para o mal. Então, assim, falam que é uma coisa que eu ouvi e nunca mais esqueci. Se você conhece alguém assim, se tem alguém que está com depressão, que está muito triste e vive numa casa que tenha parede cinza, sofá cinza, tudo cinza, isso vai acabar piorando a situação dessa pessoa, porque o cinza é uma cor que não dá esse estímulo mental. Então, tem essa questão dessa preocupação com o cinza mesmo, de você pensar, bom, se eu tô num dia triste, não vai ser interessante você trazer o cinza, porque ele vai acabar te afundando ainda mais. Mas não podemos dizer que o cinza não é uma cor elegante. Ele é uma cor super elegante, super sofisticada, traz essa ideia mais sóbria também. Então, quando a gente traz também com essas estampas de xadrez, fica ainda mais, porque por ele ser uma cor mais apática, quando a gente traz ali com uma estampa, e quando ainda mais sendo uma estampa de xadrez, que tem ali as linhas retas, que trazem essa imponência, essa força maior, fica lindíssimo. Lindíssimo fica, isso não tem como negar. Assim, falando sobre uma coisa estática, que é uma decoração, uma parede, você não vai pintar a parede toda de tal. Eu super concordo. Cinza, essa coisa do minimalismo, eu questiono muito isso, inclusive com todas as minhas alunas. Quando é mentorada, então, que a pessoa fala, eu sou minimalista, eu falei, pode parar, você é essencialista, vamos mudar, vamos ressignificar isso aí. Mas roupa, sair um dia assim, ainda mais você falando que é neutro, que é neutro, se eu estiver bem, eu vou estar bem, continuar bem, eu achei lindo. Exatamente, essa é a ideia, assim. Então, se é um dia que você está se sentindo super feliz, um cinza não vai te colocar para baixo, porque ele não vai gerar esse estímulo ruim, vamos dizer assim. Mas é pensar, se tá num dia. É bem aquela coisa do dia cinza. Eu sei que tem variações, né? Por exemplo, a Ju, que a gente conhece, ela adora um dia cinza, É, mas naturalmente, para as pessoas, o dia cinza ele vai trazer essa coisa mais reclusa, mais para baixo e tudo mais. e engraçado que hoje Então, é super alegre, né?
Sim, pois é. Então, por ela ser super alegre, que provavelmente essa questão do cinza não impacta tanto nela, vamos dizer assim. E Aliás, a Juliana aí, vai dar aula aqui na quarta-feira, gente. exatamente, que eu vi lá Acompanhe. na agenda. Estou animada para assistir essa aula também. Hum. Vamos para a próxima, para o nosso próximo xadrez. O tartan. O tartan, ele é aquele clássico da saia escocesa. Então, ele a gente tem essa, ela é muito popular na Escócia, então ele tem esse padrão quadriculado, que com essas linhas que se cruzam de formas distintas, de formas mais variadas, com as cores também variadas. Então, na Escócia a gente tem muito esse com esse fundo vermelho, e aí tem ali o verde, o amarelo, misturam essas cores. Mais outra que também é bem clássica na Escócia, essa questão do verde mais escuro de fundo também. E Vale, esse que desculpa te fale. interromper. Vale dizer que cada cor, cada padronagem é uma família. Sim, McDowell, exato, McDonald's, tudo esses Mac todos da vida aí que a gente tem, cada um tem uma cor. E aí nas datas de celebrações típicas do lugar, eles têm que se vestir de acordo. Então, cada uma dessas cores aí é uma família. exatamente. E aí, hoje em dia, né, que isso já saiu um pouco também de ser só ali da Escócia, a gente tem outras variações. Então, esse aí do meio eu trouxe porque eu achei chiquérrimo, lindíssimo, esse conjunto ali de alfaiataria, nesses tons mais escuros, nesses tons que trazem ali essa sobriedade maior também. É Então, esse tartan? Como é que escreve? É tartan. tartan com. Pode ser ou com um acento, Não, com N no final. ou com N no final. Eu Obrigada. também prefiro o tartan verde, o xadrez. A Val falou. Mas todos têm a sua beleza diferenciada. E ele é muito elegante, ele traz muito essa questão da elegância. E por mais que, né, a gente saiba que ele é muito clássico das roupas de inverno, tecido de lã e tudo mais, a gente consegue encontrar hoje, por exemplo, em alfaiatarias também. Vamos para o próximo. Apaixonei pelos três e pelos estilos também. Eu gosto muito dessa combinação de saia, assim, no inverno, uma saia longa com uma blusa de manga comprida, de gola alta. Fica bem sofisticado, fica feminino e ainda assim fica quentinho, né? Você pode até botar uma meia, como ela colocou, pode, em vez de colocar um sapato aberto, como tá aqui na foto, colocar com uma bota. Fica lindo também, saia mais comprida, seja uma saia midi, seja saia longa, com uma bota, fica lindíssimo também. Deixar só a pontinha ali da bota aparecer, fica bem bonito. Eu já usei muito isso. Inclusive, a saia que eu tô hoje, deixa eu levantar aqui, ó, tem esse detalhe. Ó, quer ver? Uhum, É muito comum isso, né? Você sabe por quê? Porque a gente na Europa, a gente vai só acumulando camadas para se esquentar. sim. E aí, com esse detalhe aí, você consegue alargar. Então, se tá com mais peça por baixo, você consegue aumentar o tamanho ali da saia. É justo. Quando embaixo o contraste, ele facilita para quadris largos. Aí vai depender, Val, porque vai depender de como você vai estar com a peça de cima. Porque eu digo que assim, essa questão de equilibrar a silhueta é muito de você pensar na questão de luz e sombra. Então, se você trouxer uma blusa branca com essa calça dessa segunda foto, você vai estar trazendo mais luz para cima, porque é uma blusa branca que chama mais atenção, tem mais luminosidade, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo uma estampa para a parte de baixo. E querendo ou não, no nosso visual, uma estampa ela chama mais atenção do que uma peça lisa, uma peça neutra. Então, tudo vai depender. Nesse caso, para os quadris largos, não é questão do baixo contraste, é,
assim, há controvérsias. De fato, o alto contraste, ele vai chamar mais atenção, porque a gente, numa uma estampa de alto contraste, vai chamar mais atenção para aquela região em que ela estiver, porque o alto contraste, ele é mais contrastante, então ele vai trazer mais essa questão da atenção. O baixo contraste, ele. Aí a gente tem que pensar: existe o baixo contraste claro e existe o baixo contraste escuro. O baixo contraste claro seriam aquelas estampas da Liberty que a gente viu bem no início da live, que são cores mais clarinhas ali entre si. Então, rosinha mais clarinho, com azul mais clarinho. Aí a gente tem esse baixo contraste. Mas a gente tem também o baixo contraste escuro, que seria essa segunda imagem que a gente tem aqui nesse slide, que aí é um tom mais escuro do azul com esse tom mais escuro do verde. Você trazer esse contraste mais escuro, desse baixo contraste escuro para a parte de baixo, com uma peça também que você chama um pouco mais de atenção para a parte de cima, você vai conseguir dar esse efeito de reduzir o quadril. Mas se você trouxer um baixo contraste claro, então um rosinha clarinho com azul clarinho, aí já vai dar o efeito contrário, porque você vai trazer mais luz para a parte de baixo, e quando você traz mais luz para aquela região que você quer disfarçar, você não vai conseguir. O ideal é você trazer a sombra. É meio essa questão do equilíbrio mesmo. Mas o que eu indico é, se você quer disfarçar, por exemplo, o quadril, é mais interessante que você traga uma peça lisa na parte de baixo e uma peça estampada em cima. Aí, lógico, se for nesse caso aqui, que é uma peça, que é um conjunto, dessa mesma padronagem, aí a gente consegue ter essa ideia mais longilínea, como se a gente estivesse usando um monocromático. O monocromático, ele alonga a silhueta porque a gente está fazendo uma linha ali, essa linha vertical. Nessa estampa, a gente, né, quando a gente tem esse conjunto de estampa, a gente também acaba trazendo esse mesmo efeito. Mas tudo vai depender do restante da composição que você vai fazer no seu visual. Vamos para o próximo. Entendi, maravilha. Vamos para o próximo xadrez, então. O vestir. O vestir é o clássico toalha de piquenique, né? A gente conhece dessa forma, não tem jeito. E o Vichy, ele recebeu esse nome por conta da cidade francesa, que se chama também Vichy, que é famosa por produzir esses tecidos com essa padronagem. E ele ela é essa estampa bem, é esse quadriculado colorido, que tem esse quadradinho mais miúdo, com essa variação de tom também ali, de um tom um pouquinho mais claro, um tom um pouquinho mais escuro, bem certinho, combinado entre a cor branca e uma segunda cor. Hoje em dia, lógico que a gente consegue achar, vestir com duas cores coloridas, vamos dizer assim, mas o clássico mesmo é quando tem esse fundo branco e o xadrez em um tom colorido. O mais clássico a gente sabe que é o vermelho, que é realmente pensando nessa estampa da toalha de piquenique. O Toalha de, azul também é um super clássico. Oi, Paula? toalha de cantina. Eu vou te confessar que eu tenho uma blusa assim, que eu uso nessa época do ano, junho, julho. Por causa de festa junina? E é um top. Eu uso só para isso. Mas eu Aham. acho bem legal. Só que eu nunca. Sabe quando você acha que nunca tem um lugar para ir? Então, assim, eu também tenho uma camisa social que ela é vestir também branco com rosa. E ela eu também só uso em festa junina. Ela é clássica, minha roupa de É. festa junina. Mas, por exemplo, essa é porque aí eu parei para pensar. Eu não tenho, por exemplo, um vestido como esse. Um vestido como esse que não remete muito à ideia de exclusivamente de festa junina e que tem essa modelagem diferente e tudo mais, eu super usaria. Mas quando é uma camisa, a gente acaba remetendo à ideia da festa junina. Não tem muito jeito, né? A probabilidade de eu entrar numa loja e comprar esse vestido é muito pequena. Porque ele tem como ele remete mais essa ideia do piquenique, não. Ele traz essa delicadeza um pouco maior, um estilo um pouco mais romântico também. É que eu tenho um estilo romântico na minha composição do meu estilo pessoal.
Então, esse vestido, eu super usaria esse vestido. Mas, de fato, ele é um vestido com um estilo mais romântico, pensando por esse lado. É. Esse primeiro, por exemplo, eu jamais. Esse primeiro eu não sei nem por onde começar. Já começou ali com a calça fantasia. Exatamente. Com o comprimento ali do o babadinho, tá? Esse look também, ele tá super romântico. Por quê? Porque tem ali essa manga super bufante da blusa, tem os babadinhos ali da calça. Então e ainda tem a estampa que também é mais romântica. Então, a gente tem todos os elementos ali desse visual remetendo a esse estilo mais romântico, que aí também já fica, pra mim, já fica demais. Eu já não usaria um visual tão romântico assim. Talvez até usasse um look desse lá uns 10 anos atrás, quando eu não tinha muita clareza do meu estilo pessoal e usava muita coisa romântica. Hoje, como eu já tenho essa clareza do que eu quero comunicar para as pessoas, eu sei que se eu pesar muito no estilo romântico, eu não vou estar comunicando a confiança, a credibilidade que eu gostaria de passar para as pessoas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de pensar nas roupas. Verdade. Não, eu acho que, assim, tirando a calça que eu tenho problema com o tamanho, essas peças separadas eu acho que eu usaria com mais facilidade. Por exemplo, Uhum, essa terceira, essa calça com esse top, com essa camisa, tipo uma t-shirt preta e tal, tá bem legal. sim. E muito embora não seja mais o meu estilo, porque eu acho que eu não tenho muito mais idade para ficar usando esse tipo de coisa, mas a minha filha usa. Aham. É, porque essa calça, como ela tem ali esse cós de elástico, isso acaba trazendo um pouco mais pro lado esportivo, mais despojado. Eu não usaria esse look assim, eu usaria essa calça, eu preferiria que fosse uma calça, por exemplo, com um cós normal de botão, aí super se encaixaria, e com poderia até ser um cropped preto e tudo mais, mas com uma modelagem um pouco menos despojada como tá aí. Uhum. Então tudo é questão desse equilíbrio também. Ah, eu gostei. Sabe uma coisa que eu estou olhando aqui e eu lembrei, não tem muito, enfim, não tem muito não, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas mule. Aham. Eu sempre fico na dúvida de como usar esse sapato, Por quê? Qual a sua, qual a dúvida porque que te traz essa sensação? ao mesmo tempo que eu acho chique um sapato, né, de bico fino, salto e tal, ele como ele é aberto, meio Deixa o calcanhar tamanho, aberto. é, assim, Então, eu confesso que eu não sou muito de optar por ele, porque eu dirijo. E fica complicado uhum, dirigir com ele, porque ele sai do pé. sim. É, não, ele não é, ele é zero indicado assim para dirigir. É melhor você dirigir descalça do que dirigir com ele. Mas o mule, ele tem esse ponto. Ele não é um sapato que ele vai ser tão sofisticado quanto um escarpão, por exemplo, porque ele tem de fato essa questão do calcanhar à mostra. Mas ele também pode ser um sapato sofisticado, por exemplo, esse do vestido, ele tem ali esse bico fino, então tudo isso acaba trazendo essa mensagem sofisticada também. E a gente tem outras modelagens de mule, que aí, dependendo do salto, às vezes um salto super grosso, ou quando é mais coloridão. Eu vi também, eu não sei qual loja que foi, acho que foi na Schutz que eu fui, fui na Schutz no sábado. E aí eu vi uma coisa, muito mule, porém os mules, que aí eu já não gosto, e já também não, já dou logo o spoiler, não é elegante. É a questão daquele material que fica transparente. Sabe qual é? Sapato transparente é um troço complicado. Sim. Se E não é para estava mostrar, se é para mostrar cheio. o dedo, usa sandália. Se não é para mostrar o dedo, você não quer ver ele esmagado, espremido dentro do sapato. Então, mas eles não são sapatos fechados, são mules abertos. Não, Só que fica com aquela faixa ali, sabe? mas em cima do pé, em cima dos dedos. Isso é. Entendeu? Você não quer ver o dedo da pessoa esmagado ali, suado, entendeu? Você quer, já que é para ficar com o dedo de fora, que você fica com uma sandália ali, com o dedinho bonitinho de fora e tal. É,
que a Vanessa falou. Também acho lindo o mule, mas parece que falta alguma coisa. Falta uma parte dele. Meu pé não é pequeno com esse mule, nem pensa. Os comentários é que eu adoro. Vinil. Ah, E mas você falou transparente. não, não é vinil, não. O vinil, ele esse material que agora tá super em alta, pelo que eu vi lá na Schutz, na coleção nova, ele é realmente transparente. Tem até alguns que são coloridos, mas ainda assim são transparentes e ficam com uma faixa, sabe, em cima do pé. Gente, o que está acontecendo com a Schutz? Eu fiz um story uma vez da vitrine que foi unânime. Todo mundo falou: o que é isso? Onde é que você está? Eu falei: gente, acredite, estou na Schutz. Tem alguns sapatos que não dá para defender. Não dá para defender, ódio. Vamos para agora outro xadrez. É tipo um acetato, Val, acho que é. Que é o Madras. O Madras, ele é esse xadrez que ele já não tem tanto mais um padrão assim a seguir. Ele já é mais disruptivo, vamos dizer assim. Então a gente vê, ele é muito inspirado na questão do patchwork, de você ir misturando ali aqueles tecidos que sobraram, vamos dizer assim, e colocar ali junto. Então por isso ele não segue uma linearidade. Ele tem mais essa questão das cores. Ele traz também, ele é originado na cidade de Madras, que era uma cidade que hoje se chama Chennai, na Índia. Então, ele tem essa pegada mais desse trabalho artesanal mesmo, de juntar ali os diferentes padronagens, e por isso ele tem essa mistura de cores, de desenhos, não segue realmente uma linearidade. E a gente costuma ver mais esse tipo de xadrez nas questões de primavera-verão, né? A gente viu que os outros xadrezes, eles são mais clássicos do inverno, das peças de inverno. Esse tipo de xadrez, por ser mais colorido, por ter mais essa coisa de não seguir um padrãozinho, ele normalmente a gente vê mais em peças mais da primavera-verão, peças mais fluidas. Então, muitas das estampas de camisa xadrez que a gente vê para a festa junina, muitas delas são dessa Madras, porque tem essa coisa mais do colorido, que a gente tem mais aqui. Então, ele tem mais essa questão dessa fluidez também. Vamos para o próximo, o Argyle. Esse eu trouxe por quê? Porque ele está muito nesse estilo mais do prep, dessa questão Acho muito dos legal. coletes, Muito legal esse né? prep. Eu gosto tanto do prep. Se eu pudesse, eu vivia com prep. Pois, explica para gente o que é esse prep. Então, esse prep, ele traz essa ideia mais do... Quando a gente pesquisa, traz muito essa questão Boarding school. daquele europeu que jogava golfe, sabe? Aquela coisa bem clássica. Então, se a gente for até fazer a tradução do que é prep, quando a gente traz para o português, é formal. Então, é um estilo que tem mais essa pegada mais formal, com essa questão ali de fazer essa mistura de uma camisa social clássica com esse colete que tem aí a gente traz essa estampa que se chama esse xadrez que se chama Argyle. Então, ele traz essa ideia mais sofisticada. E aí a gente tem a questão da roupa, mas também a questão muito do comportamento, que aí entra mais a questão da Paula, mas o prep ele traz essa ideia na roupa do desse estilo mais sofisticado, desse estilo mais clássico e também muito das cores neutras, das cores mais claras também. Não é um estilo que usa cores muito escuras. Normalmente as cores mais escuras são mais para peças mais pesadas, peças mais sofisticadas, mas é mais no dia a dia, são peças mais claras, nesse sentido dessa sofisticação mesmo, dessa sofisticação como se você não estivesse fazendo nenhum esforço, sabe? Então a gente traz o prep muito nesse sentido. Você realmente era usado para esquentar o corpo, a parte do tórax
Também ficou muito popular essa questão do prep das escolas dos internatos, que é uma invenção, Patricinha de Beverly Hills, que a Letícia botou, que essa coisa do prep é bem essa coisa do boarding school, né, a escola de internatos, que é uma invenção inglesa, porque as pessoas, na colonização da Índia, muitas famílias tiveram que migrar para a Índia. E aí as crianças não iam, porque era uma coisa, era um lugar meio insalubre, as famílias não queriam que os filhos crescessem ali com aquela ambiência. Aí botavam as crianças logo 6, 7, 8, 9 anos em escolas de internato na Inglaterra, e eles iam expatriar ou imigrar. Na verdade, é expatriar, porque imigrar você vai para, teoricamente, para não voltar. Expatriar você vai para fazer um trabalho, fica 2, 3, 4 anos se você é diplomata, e depois você volta. E aí, foi daí que começou essa coisa do boarding school, né? Que hoje virou um status, né? Você ter filho numa escola integral, internato na Suíça, na Inglaterra, na Escócia. Exatamente. E aí essa modelagem, essa padronagem, na verdade, ela segue esses losangos, né? Então, quando a gente tem esses losangos no xadrez, é que a gente tem essa estampa que se chama Agile. Nem Então, ele sabia. é bem clássico desse estilo prep, dessa ideia dessas estampas que trazem essa pegada mais sofisticada, mas ao mesmo tempo com um pouquinho ali do estilo esportivo, remetendo à ideia ali do golfe, de quem joga golfe e tudo mais. Próximo xadrez é o Burberry, que tem esse nome justamente por ser patenteado pela marca. E ele tem essa padronagem que foi criada pela marca Burberry em 1924. E ele tem essa ideia clássica mesmo, de misturar o bege, o branco, o preto e o vermelho. Essa mistura é a mistura que se chama Burberry. Então, ele tem, né, a gente vê muito no forro dos casacos da marca, no trench coat. E como essa estampa acabou virando muito a identidade mesmo, ele ganhou espaço em outros produtos também. E até também em outras formas de ser vendidos também. Então, a gente vê muito cachecol que se compra, sei lá, ali em Nova York, que se compra ali naqueles camelôzinhos que vendem ali em Nova York, tem vários dessa estampa. Mas é tudo realmente remetendo à ideia dessa estampa que foi patenteada pela Burberry. Então, a gente vê em diversos outros produtos hoje em dia, mas ele é muito Peraí, clássico, né? Muito acho que é da assim que marca. escreve, né? Como é que é? Oi? Como é que escreve? Isso, tá certinho. Burberry. É como a marca mesmo, como o nome da marca. Mãe, O outro xadrez que a gente tem também é o grid, que aí é o mais básico, assim, de todos que a gente tem, que é bem a listra fazendo esse quadrado. Normalmente são listras mais finas, que aí a gente forma ali esse xadrez bem minimalista, descomplicado, que é bem essa questão desse desenho do quadrado por linhas finas. Ele vai trazer essa modernidade, essa simplicidade, mas ainda assim com essas linhas retas que ajudam a trazer mais sofisticação para a peça, e tanto a gente consegue em diversas cores diferentes, né? Normalmente as linhas são de fato brancas, com o fundo em alguma cor, seja um preto, seja um colorido, como está aqui. Então a gente tem essas opções aí também. É o último de xadrez? Isso, Eu é. queria te perguntar, peraí, deixa eu admitir aqui. O que eu percebi que você falou no começo, que a característica do xadrez é a repetição. É isso? Uhum. É. Exatamente. E aí a gente tem aqui a repetição, por exemplo, nele a gente tem a repetição dos quadrados, eles são bem simétricos nesse sentido. Aqui na Burberry a gente tem a repetição principalmente das cores e também do estilo de cada pedaço ali da estampa. Então, tem ali o pedaço das linhas branco e preta, tem o fundo bege, tem a linha vermelha.
que aqui ele até se assemelha um pouco ao tartan, né? Só que ele, como tem essas características específicas das cores e dessa estrutura ali dele, ele acaba sendo chamado de Burberry. Aqui também a gente segue a questão da padronagem, então, mesmo que tenha, por exemplo, como esse primeiro ali, que tenha três cores diferentes no losango, a gente tem essa padronagem, segue essa repetição certinha. Então, a primeira linha é o marrom com cinza, aí a segunda linha é o azul, marrom e azul, aí o outro segue novamente. Então, ele segue bem essa padronagem. O Madras é o único que não segue tanto essa questão dessa repetição certinha, dessa ideia muito certinha, mas ainda assim ele também segue, né? Porque é um xadrez também, de qualquer forma. O vestir também, ele é super simétrico nesse sentido, né? Assim como o tartan também, que o tartan ele tem essa diferenciação, ele às vezes tem essas linhas que fogem depois, então ainda assim segue essa ideia. A mesma coisa aqui no Príncipe de Gales também, por mais que ele seja um xadrez que ele é composto ali por linhas que se cruzam com esses pedaços ali que tem a questão do Pied-de-Poule também, ele também segue essa padronagem, essa ideia bem certinha de que todas as linhas vão ser iguaizinhas. Então, e aqui é a mesma coisa no Pidepool, que é bem simétrico também. Então, tudo isso traz. E aí, por que que o xadrez traz essa sofisticação maior? Por que que o xadrez traz essa mais clássica? Justamente por isso, por seguir esse padrão. Coisa que, por exemplo, lá na Tuile de Joux, a gente já não segue tanto, né? Porque são vários desenhos, são vários, é realmente como se fosse uma tela sendo pintada. Então a gente não tem um padrão, não é sempre o mesmo desenho sendo repetido. Às vezes até pode ter o desenho sendo repetido depois, mas não segue um padrão, tipo, não é na mesma linha, no mesmo tamanho. Então isso se diferencia. Então aqui a gente tem um estilo mais pro romântico nesse sentido. Mesma coisa nas linhas, a gente pode sim ter as linhas mais certinhas, mas a gente também tem opções e variações que são mais diferenciadas. E no xadrez a gente acaba seguindo mais esse padrão. E por isso acaba trazendo essa mensagem mais sofisticada, que remete mais à época do inverno, por exemplo, que aí a gente tem essas peças mais em lã, em tecidos mais pesados, mais quentes, mas a gente consegue também hoje em dia, isso já ficou pelo caminho, a gente também tem peças mais fluidas que também trazem essas estampas. A Vanessa perguntando qual a estampa que teve antes do Animal Print. Eu esqueci qual é. Do Animal Print foi, deixa eu ver aqui. Foi a Paisley. Paisley. Ah, tá. É. E o pior é que agora a minha. Ah, porque voltou muito rápido. Ele travou. Acho que é assim que se escreve. Pasley. Tem um izinho na frente, do lado do A. Ah, é Pasley. Ah, Isso. Pasley. O que será que significa? Ele é o nome é o nome da cidade onde tinha, Ah, tá. Mas não sei. onde foi produzida essa estampa, que ele foi criado nessa cidade da Escócia que se chama Paisley. E aí, para a gente fechar, trouxe a questão do tweed. O tweed, na verdade, ele não é uma estampa. Hoje em dia a gente acaba tendo essa confusão porque muitos tecidos eles trazem como se fosse a textura do tweed. Eles não são tweed, mas trazem essa textura e aí acaba confundindo com a ideia de que o tweed é uma estampa. Mas na verdade, o tweed é um tecido. E ele é conhecido por conta das tramas que ele tem estruturadas na sua originalidade, são de fios de lã.
E aí ele traz essa ideia dessa textura única ali. Essa malha, ela tem origem também na Escócia, ali do século XIX, mas foi muito popularizado pela Coco Chanel também, ali com os talheres e tudo mais, com os terninhos. Então, ele foi muito famoso, né? O conjunto de tweed ali da Coco Chanel, que aí trazia ali a jaqueta, a saia, e aí a gente tem essa trama com os fios entrelaçados que entrou para a história ali com ela. Vale destacar que E essa jaqueta aí, ela tem a original, óbvio, né? Na parte de dentro, ela tem uma correntinha, como se fosse uma correntinha mesmo. A mesma, numa finura maior, menorzinha, num padrão de elo menor do que aquela da bolsa da Chanel, dentro desse. É que quase não está aparecendo aqui. Eu estou tão pequenininha nessa foto, dentro da estrutura do casaco, para que não, para que tivesse sempre gente, estou essa sensação dessa tá modelagem, né? perfeito, tá sempre perfeito, né? É porque tem A uma corrente silhueta. por dentro do casaco, que é a mesma corrente, mas com elo bem menorzinho da bolsa. Tá, que tava vendo aqui o negócio passar e não estava raciocinando o que eu estava falando. Mas é por isso que ele está sempre certinho, entendeu? Que é justamente essa ideia dessa silhueta bem certinha, né? Que a Coco Chanel super trazia como um pano de fundo, assim, das peças. Isso. E aí a gente tem essa ideia, né? De que, às vezes, o tweed uma padronagem, é uma estampa, mas, na verdade, o tweed é a questão do tecido mesmo. Mas, hoje em dia, a gente vê muitas peças que trazem essa representação como se fosse um tweed, não é tweed. E acaba imitando, e por isso a gente às vezes confunde do tweed ser uma estampa. Mas a gente tem também muito no tweed, nas peças de tweed, e aí a gente acaba confundindo, é o pied de poule, que é aquele pé de galinha, que É, aí a gente tem essa confusão, né? De que como por conta dessa questão dessa mistura entre as tramas, muitas delas fazem esse efeito como se fosse esse pied de poule ali, mas na verdade são coisas diferentes. Então a gente tem peças em tweed que tem a estampa do pied de poule, mas a gente tem outros tecidos de tweed que não seguem ali essa linearidade do pied-de-poule. Então, tudo vai depender da peça, vai depender da padronagem, vai depender de cada uma mesmo. Então, isso é o tecido e não um tweed, é um tecido e não uma estampa. muito legal. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu queria fazer. Esses foram as estampas que eu trouxe aqui hoje São e todas, né, faço Mari? agora. Oi? São todas, né? Tem mais? Foram todos. Ah, tá. Foram todas. Pode falar, Mari, desculpa. Não, era só isso mesmo, só para trazer mesmo que a gente trouxe essas estampas aqui para apresentar para vocês. E acredito que não tenha ficado nenhuma de fora. Pelas minhas pesquisas, até essas eram as mais conhecidas, assim, as mais que seguem realmente um padrão. Então, porque, por exemplo, quando a gente pensa nas estampas da Farm, as estampas da Farm a gente tem diversas ali misturas, então tem misturas de flores, aí as flores às vezes vêm com umas folhas também, então que aí, querendo ou não, elas se enquadram ali dentro da estampa floral também, ou quando a gente vê de animais, porque, por exemplo, uma estampa que seja de tucano, vários tucanozinhos. E aí tudo isso varia também, mas aí vai muito de acordo com cada marca, de acordo com cada proposta que quer ser criada. Mas as mais clássicas mesmo, e que a gente traz que elas trazem mais essa questão da elegância também, que são elegantes, são essas que a gente trouxe aqui hoje. Encerrei aqui a live no Instagram. Ficou sensacional. Eu vou te falar que eu fiz até uma separação aqui, que eu não sabia da existência da. Bom, primeiro eu não tinha colocado na lista floral quando a gente fez a reunião, né? Você vê como é que Aham.
influencia. Eu não gosto, então não tinha posto. E Liberty, Chiffron, Paisley, e eu não sabia nem que existia essas. Sensacional. Meninas, alguma pergunta? Vocês estão entendendo por que que eu gosto de fazer a live aqui no Zoom? São 9 horas da noite, olha a riqueza de detalhes. Vocês conseguem assistir de uma forma mais confortável, porque o telefone, na minha opinião, o telefone às vezes a gente atende chamada ou a gente olha a mensagem, enfim. É um comprometimento porque a gente está com uma aula super bem feita, organizada. A Suzana, a live foi bem melhor aqui. Pois é, só que eu tenho consciência que a gente perde em audiência e a gente perde em alcance, porque as pessoas entram lá e não vêm para cá. Mas eu acho que a qualidade, a gente trabalha com elegância e exclusividade, e a qualidade daqui da aula aqui é outra qualidade, né? De slide e tudo mais. Uma coisa que eu estava conversando até com a Luciene essa semana, eu acho o fim da picada, o convidado ficar embaixo da gente, na live do Instagram, e ficar subindo aqueles comentários em cima do rosto do convidado. Eu prefiro assim, vamos continuar assim, ou no máximo no YouTube. Eu vou tentar entender como é que funciona a live no YouTube, já pedi autorização, e aí a gente vê numa próxima a gente fazer por lá. E já salva por lá também, fica no canal. Será que você poderia escrever o nome das estampas no chat? Seria muito maravilhoso poder colocar em prática a partir desse momento. São quantas? Só Deixa eu xadrez pegar. tem um monte, né? São quantas? No xadrez são umas 6, né? Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui no doc que eu tinha feito, que eu consigo colocar aqui no. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar com a Mari? Nota 1000. Obrigada. Deixa eu ver quem é esse. Suzane. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente realmente se predispõe a dar o nosso melhor aqui. Tá colocando no chat aí? Tô. Porque eu perdi algumas, cheguei no final. Comecei a seguir a Mari, estou adorando. Ai, ele viu, que legal. Comecei a seguir. Eu gravei. Vou até parar de gravar a partir de agora. E